Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que ao se inscrever, ative o sininho. E você que já é inscrito e você que vai se inscrever, deixe o seu like, tá? Que é muito importante para nós. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Nós vamos orar logo depois da oração, uma palavra, uma explicação sobre o Salmo 23. Nós vamos explicar versículo por versículo do Salmo 23. Oremos ao nosso bom Deus. Senhor de bondade e de amor, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença. Todos nós aqui do canal Uma Visão Além, nos reunimos para lhe render glória, para lhe render louvores, para lhe render a adoração devida, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Nós nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos ao Teu nome, à Tua grandeza, à Tua maravilhosa palavra, pois o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, nos tolera, é Deus de compaixão, é Deus de misericórdia, é Deus do impossível, é Deus das curas divinas, das libertações. E não existe um Deus como o Senhor, não existe um Deus tão amplo, tão soberano, tão magnífico, como o Deus em quem nós cremos e depositamos a nossa confiança. A oração é uma forma que o homem tem de conversar com Deus, de dialogar com Deus, de contar ao Senhor as nossas aflições, os nossos sentimentos, porque muitas das vezes, papai, não temos com quem desabafar, não temos com quem conversar, mas o Senhor é o nosso socorro presente na angústia. O Senhor é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do perdão e da misericórdia. Nós te louvamos com o nosso coração, nós te adoramos porque o Senhor realmente fez e faz maravilhas nas nossas vidas. O Senhor nos tirou da lama, do pecado, o Senhor nos libertou das amarras do pecado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação para um homem, para uma mulher que vive na presença do Senhor. Mas nós rendemos louvores, meu Pai, porque nós temos consciência e convicção de que viver sem a Tua presença é algo assim insustentável. Viver sem Tua presença é algo assim intolerável para nós, pois o homem sem a presença viva do Senhor, ele é como uma folha seca que o vento leva. Mas o Senhor para nós não é só o bom pastor, o Senhor para nós é Salvador, é protetor, é aquele que estende o perdão e a compaixão. E o homem realmente sem Deus está perdido, Pai. O homem sem Deus não tem solução para os seus problemas. Não existe saída sem a presença viva do Senhor. E às vezes nós confundimos, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. O Senhor veio para nos conceder as maravilhas que só o Senhor pode nos conceder, as bênçãos, os livramentos. E quantas das vezes, às vezes, Pai Santo, não reconhecemos as Tuas maravilhas. Devido à nossa ignorância, à nossa cegueira, nós não reconhecemos que o Senhor continua fazendo maravilhas pelo homem. Mas nós aqui do canal Uma Visão Além reconhecemos que o Senhor é vivo, que o Senhor é santo. A Bíblia nos diz no livro do Evangelho de João que o Senhor nos amou de uma maneira tão singular, nos deu Jesus como Salvador, como protetor, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância, aquele que veio nos dar alegria na alma, paz e virtude.
Senhor, eu te louvo. Nós rendemos o louvor. Nós damos glória ao teu nome, porque digno é o Senhor de honra e glória. Digno é o Senhor de louvores. Muitas das vezes, papai, nós não reconhecemos as grandes maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, os grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, curas, milagres, prodígios. Às vezes somos tão cegos a essas coisas, não compreendemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos tolera. O Senhor é longânimo. A Bíblia diz que o Senhor é paciente, é longânimo, é misericordioso. E às vezes nós deveríamos nos render aos teus pés e reconhecer que o Senhor é o Deus que fez e faz maravilhas e que não existe outro além de ti, meu Pai. Pois só o Senhor é Deus e não existe outro mesmo. Por isso nós te louvamos, Pai Santo. Nós te rendemos louvores, Pai. Damos-lhe a glória devida, Pai. Dando glória ao nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é bom, daquele que é glorioso, daquele que é magnífico em todos os sentidos. Mas eu te apresento a obra das missões, os missionários. Eu te apresento todos os ministros do Evangelho, todos que fazem a tua obra, que fazem a tua vontade, que propagam a tua palavra. Aqueles, meu Deus, que evangelizam almas na África, na Oceania. Irmãos que estão no trabalho das missões na Ásia, no Oriente Médio, na janela 1040. São pessoas que deixaram, meu Deus, renunciaram muitas mordomias do Brasil para ir para esses países em busca dos perdidos. Os missionários, os verdadeiros missionários, os verdadeiros ministros da tua palavra. E são homens compromissados com a verdade. O Senhor guarda eles, sustenta eles, que eles possam ser trabalhados por ti, guardados, protegidos, revestidos do poder de Deus. Papai, neste momento conosco, oram pessoas que estão enfermas e que estas enfermidades sejam repreendidas em teu nome. Oram conosco pessoas que estão famintas do socorro divino, pessoas que precisam da urgência do socorro de Deus, da cura, do milagre, da providência. Pessoas que precisam que os seus casamentos sejam restaurados pelo teu poder. Filhos sejam libertos das drogas, libertos dos vícios, libertos, meu Deus, de tantas coisas profundas deste mundo. São almas que suplicam pela tua compaixão e suplicam pela tua misericórdia. E nós conclamamos ao Senhor, porque a tua palavra diz para nós clamarmos. A tua palavra nos insiste em dizer que é para buscar o Senhor tempo e fora de tempo, e buscar enquanto nós podemos achá-lo. E dias virão pela frente em que haverá fome de palavras, Senhor. Sede de palavras, Senhor. Oh, meu Deus, estamos já nos últimos dias. Vivemos num mundo, meu Deus, de tantas incertezas, inverdades. Vivemos já num mundo, Jesus, de tanta violência. Estamos caminhando para o final de uma era. Glorificado seja o seu nome. Bendito é o Deus de Abraão, o verdadeiro Deus que purifica o homem do pecado, que purifica o homem das vaidades. E olha, se não for o Senhor, nós não estaríamos vivos neste lugar. Mas o Senhor batalha, peleja,
o Senhor renova, o Senhor restaura, o Senhor dá vida ao homem, ao perdido. Aleluia. Jesus, enxuga as lágrimas desta pessoa que conosco orando agora chora. Esta mãe, este pai que chora conosco neste momento de oração. Este pai que está desenganado, que está abatido com a situação que está vivenciando. Abre a porta para ele de um emprego, para a mãe, para o pai, Senhor. Ó Deus de bondade, esta pessoa em cima de um leito de enfermidade, desenganado da medicina, não existe impossível para ti. Que este irmão, que esta irmã seja curado desta enfermidade, liberto desta enfermidade, revestido do poder vivo do Senhor. Nós te suplicamos, nós imploramos o seu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendito o Senhor Deus, bendito o Senhor verdadeiro. Não adianta o homem correr de um lado para o outro, porque o Senhor conhece as necessidades da vida humana, a necessidade de cada um de nós. Por isso nós corremos aos pés do Senhor Deus Jeová, aos pés daquele que tem o poder, daquele que pode fazer maravilhas por nós. Glória ao teu nome, Jesus. Eu quero apresentar, Senhor, os ministros, os servos e servas, apresentar os enfermos, os casais, as crianças, os nossos jovens, todas as igrejas, todas as denominações onde está a igreja verdadeira do Senhor, os homens e mulheres que lhe servem em espírito e em verdade. Os nossos jovens, as nossas crianças, Senhor, os hospitais, os presídios, os manicômios, que nós apresentamos todas as almas que estão dentro destes lugares, suplicando socorro dos céus, suplicando socorro vindo na mão de Deus, da presença de Deus. Senhor, é a tua obra missionária na África, no interior do Brasil, em toda a América Latina, em toda a América do Norte, em toda a Europa, no Oriente Médio, na Ásia e na Oceania. Que esta obra de missões alcance povos, tribos e línguas. Que o Evangelho se propague, meu Deus, pelo poder da palavra que nós te pedimos. Receba a nossa oração, receba o nosso clamor, a nossa adoração, em nome de Jesus, o verdadeiro e único Filho de Deus, o poderoso de Israel, o magnífico de Israel. Glorifiquemos o seu nome, Senhor. Exaltemos o seu nome, meu Deus, porque o Senhor é bom e tua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a tua benignidade dura para todo sempre. Eu quero neste momento suplicar, Senhor, o perdão dos pecados, se humilhar na tua presença, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje. Amados irmãos e irmãs, vamos à palavra do Salmo 23. Mas antes de nós irmos a esta palavra, mais uma vez eu reforço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse canal. Dê like no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Vamos então, meus amados, à palavra de hoje, o Salmo 23. Salmo 23, que é um salmo de Davi, ele é provavelmente o mais conhecido e amado da Bíblia pelos cristãos em todos os tempos. Escrito por Davi, o Salmo 23 tem uma riqueza de ensinamentos ao mesmo tempo que revela uma simplicidade dos fatos. Ele é um salmo que nos identificamos muito com ele.
Isso porque nele encontramos as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o crente. Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus como amorosamente preocupados com suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz para elas. Então o Salmo 23, ele é um salmo que diz que o Senhor é o meu pastor. O salmista declara que o Senhor é o próprio pastor. Ele está adequando uma linguagem para si próprio, o qual se aplica à nação como um todo, irmãos. E assim, nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Salmo 79, 13. Porque ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas do seu rebanho. Salmo 95, 7. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isaías 40, 11. Da mesma forma, os crentes em Cristo podem falar em termos pessoais. Ele me amou e se deu por mim. Lá em Gálatas 2:20. Quais são as características da ovelha? Quando nós afirmamos que o Senhor é o nosso pastor, devemos pensar, da mesma forma estamos dizendo, eu sou ovelha. Mas se somos realmente ovelhas, devemos ter as características de ovelhas. Elas reconhecem o seu pastor. A ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce. A ovelha velha produz a lã boa. Então a lã produzida pelas ovelhas muda ao longo da vida. Com o passar do tempo, a lã muda de textura, de cor, de densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e os fios de cabelos do nosso corpo com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também deve ter melhores obras e deve vir com a maturidade espiritual. Ou seja, nossas experiências e a comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia. E, portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. As ovelhas não comem qualquer coisa. Uma ovelha come capim, e o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria, ela não fica atrás de todo tipo de alimento. As ovelhas estão constantemente mastigando. Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando. E estão mesmo. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus, e assim como as ovelhas, devemos sempre estar remoendo, mastigando este alimento que é a palavra. Nada faltará. No original, a palavra nada faltará não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor, que no caso aqui, ou seja, o salmista está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Então, portanto, ele pode identificar sim a provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre Ele está presente. Deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha, ela não sabe diferenciar, irmãos, uma relva boa de uma relva venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isto e indicar a ela o que é bom para ela se alimentar. Ao declarar deitar-me faz em verdes pastos, o salmista estava passando a ideia de que o pastor coloca a sua ovelha onde tem um bom alimento. A expressão deitar-se em verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus, sob a provisão do bom alimento. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas agitadas assustam qualquer ovelha, pois elas são animais medrosos. E o salmista diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quer dizer, o pastor guia a ovelha mansamente até as águas tranquilas. O nosso Senhor Jesus
sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Depois ele fala: refrigera a minha alma. Um dos significados da palavra refrigério é a sensação agradável produzida pela frescura. Alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco, remédio. Como consequência das águas tranquilas vem o refrigério e o alívio. E o nosso Senhor faz alívio, consola. Ele é o bálsamo para a nossa alma, irmãos. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez o salmista usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas. E aqui, meus amados, o lugar para onde o pastor vai guiar é as veredas da justiça. Vereda é caminho, trilha, direção, rumo. Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia as ovelhas por um caminho limpo, correto e apropriado, porque isto que a palavra justa vai identificar nesse contexto de caminho da ovelha. E o nosso Senhor Jesus, ele nos guia por um caminho justo, porque ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Aqui ele está falando, as ovelhas são ingênuas, e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. E o perigo é constante para as ovelhas, hein? Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada, meus irmãos, entre montanhas, e ao mesmo tempo é um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro, e um penhasco com uma queda bem grande. É certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz: não temeria mal algum. Ou seja, o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que até causam a sua morte. Então o Senhor Jesus, ele está continuamente com os olhos sobre nós, e é quem nos livra de todo o mal, querido. A tua vara e o teu cajado me consolam, Salmo 23:4. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. Então, a vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou a espinheiros, e o cajado serve para que a ovelha não vá longe e aonde não lhe é permitido ir. E em uma briga, ou enquanto está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e a assusta. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. 23:5. A cena muda de alimento e água destinados às ovelhas para um banquete farto para os humanos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em momento de sacrifício, contudo é mais provável aqui, meus irmãos, que ele esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. E nós devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha, e por ser um homem, vem em sua mente é um banquete preparado pelo Senhor, mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos, que não pode lhe fazer mal. Unges minha cabeça com óleo. Olha que coisa importante aqui. As ovelhas vivem infestadas de mosca que não podem deixar elas em paz, nem se alimentar direito. E como não consegue se livrar desses insetos, elas correm sem direção, geralmente acabam assustando as outras ovelhas, que as seguem correndo risco de saírem do aprisco e serem mortas por lobos. Por isso que o pastor joga óleo sobre sua cabeça para evitar esse problema. Precisamos do óleo, mas que óleo? O Espírito Santo sobre nossas cabeças, para que vivamos uma vida direcionada por Ele.
E assim nossas cabeças, pensamentos estarão protegidos, irmãos, de insetos. Que insetos? Os demônios, que tentam nos distrair do alimento espiritual. Que alimento é esse? A palavra de Deus. O cálice se transborda. Que cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. E o salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá o sentido de mais do que cheio. O Senhor dá com abundância de maneira que transborda o nosso cálice. Mas essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. Na Palestina, por exemplo, transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para que vivermos, para que possamos viver, para vivermos. Portanto, se somos ovelhas dependentes do nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o já que temos recebido. Então o nosso cálice de verdade vai transbordar. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui não precisa nem falar, né, irmãos? Embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado e por vezes até atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para dormir à noite. E o nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque a ovelha obedece à voz do seu pastor, bondade e misericórdia as seguem. Em Deuteronômio capítulo 28, 2, diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás da bênção, mas elas é que nos seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda trazendo para o contexto de pastor e ovelha, e depois o salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar de habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia falar do desejo de estar para sempre juntos. E assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós que devemos querer habitar com Ele para sempre. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar com Ele aonde Ele estiver, juntos para sempre. O céu, querido, o céu, amado, é lá o lugar nos preparado. Então, o resumo do Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor, relacionamento, né? Meu pastor dá uma tipificação de segurança, nada me faltará, provisão. Então, a bênção do Salmo 23 é um relacionamento com Deus que traz segurança e, consequentemente, traz provisão. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e te dê muitas bênçãos no dia de hoje, em nome de Jesus. Graça e paz.